Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Hoje eu estou num lugar diferente, estou aqui num parque, mas eu quero reafirmar aquilo que tenho dito. Esse espaço, esse canal, ele foi criado com um único objetivo: abençoar o seu casamento. Portanto, eu quero fazer a você um importante convite. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Faça essa mensagem chegar a outros lares, a outros casamentos, a outras famílias. Quem sabe essa palavra pode salvar o casamento de alguém. Então assista, curta e compartilhe essa mensagem. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante e também necessário. O tema hoje é dependência emocional no casamento. E o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17, apenas o verso de número 5. O texto sagrado diz assim: Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A dependência emocional é um tema sensível, sutil. Por vezes ele está presente, mas nem sempre a maioria das pessoas admite ser dependente emocionalmente da outra pessoa. É por isso que é tão sensível tratar esse assunto. E é importante a gente começar dizendo que todos nós somos dependentes. Nós não somos seres autônomos. Em certa medida, a gente sempre dependeu e continuará dependendo de outras pessoas. A gente dependeu do outro para nascer, dependeu do outro para crescer. A gente dependeu do outro para aprender. O processo de desenvolvimento e de aprendizado da nossa vida, ele só aconteceu porque nós tínhamos uma relação de dependência com outra pessoa. Seríamos incapazes de se desenvolver sozinhos, de maneira autônoma. Essa é uma face sadia da dependência. Afinal de contas, nós somos seres que foram criados para viver em comunidade. Mas existe uma outra dimensão da dependência, que é uma dimensão doentia. Aquilo que a psicologia vai tratar de maneira mais profunda sobre dependência emocional, quando nós nos tornamos absolutamente dependentes emocionalmente do outro. Quando a nossa felicidade, a nossa identidade, tudo aquilo que somos enquanto indivíduo, enquanto pessoa, depende da afirmação do outro, da validação do outro. Essa é uma face perigosa, sombria da dependência. E é esse assunto que nós vamos tratar hoje. O grande desafio que temos, portanto, é como saber se eu tenho uma relação de dependência emocional? Como discernir se essa relação que eu tenho com o outro é uma dependência saudável ou uma dependência doentia? A resposta para essa pergunta está na sua capacidade de renunciar. Você precisa fazer uma pergunta honesta e sincera, e ser igualmente sincero e honesto na resposta. A pergunta que você deve fazer para si mesmo é a seguinte: como seria a minha vida se eu não tivesse essa pessoa? Ou se eu perdesse essa pessoa? Se a sua resposta for algo próximo a eu não sei o que seria da minha vida, a minha vida acabaria, eu estaria acabado, provavelmente você possui uma relação de dependência emocional muito preocupante. E à luz desse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de trazer a você alguns alertas que você precisa se atentar sobre esse assunto.
O primeiro alerta que eu quero fazer a você é o seguinte: o outro passa a ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Quando nós construímos uma relação de dependência emocional doentia com aquela pessoa, essa pessoa passa a ocupar um lugar no nosso coração que somente Deus deveria ocupar. Existe uma diferença profunda entre amar intensamente uma pessoa e depender emocionalmente dessa pessoa. O que o texto está nos dizendo, o que o profeta Jeremias está nos alertando, é sobre esse perigo de colocar o outro no lugar que ele não deveria ocupar. É um caminho de destruição, é um caminho de maldição. Aliás, essa é a expressão que o profeta utiliza. Maldito o homem que confia no homem, que põe nele a sua confiança. Portanto, tenha muito cuidado com isso. Porque quem sabe, essa relação de dependência, ela aconteceu ou está acontecendo porque você passou a colocar essa pessoa num lugar onde somente Deus deveria estar. O segundo alerta que eu quero fazer a você é o seguinte: não atribua ao outro uma responsabilidade que é sua. Veja, a dependência emocional, ela vai construir um mecanismo psíquico perigoso. A gente passa a atribuir ao outro a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa felicidade, pelo nosso sucesso. E a gente passa a responsabilizar o outro, inclusive, pelos nossos fracassos. Então, a minha felicidade, a minha alegria passa a depender exclusivamente das ações do outro, daquilo que o outro faz, das atitudes, dos comportamentos. E nós não podemos trazer isso para a nossa relação. Absolutamente não podemos. É um caminho perigoso, é um caminho de maldição. Essa é a expressão utilizada pelo profeta. Maldito o homem que confia no homem, que atribui a outro homem a força do seu braço, o sucesso da sua vida. Essa confiança plena nós devemos depositar apenas em Deus. Portanto, não atribua ao outro uma responsabilidade que não é dele. É muito importante nós refletirmos sobre isso, para que não construamos uma relação de absoluta dependência emocional. Um terceiro alerta que eu quero fazer a você sobre esse assunto é o seguinte: cuidado com o processo de despersonalização. A dependência emocional faz isso. A gente deixa de ser quem a gente é para tentar nos tornar aquilo que o outro deseja. Então, nesse processo, a gente abre mão de quem nós somos para tentar nos tornar aquilo que o outro deseja. Isso é muito perigoso, porque a gente passa a perder a própria identidade. A dependência emocional gera dentro de uma relação um processo de despersonalização, de descaracterização. Aquilo que nos forma como ser, como indivíduo, a gente vai se desvencilhando, abrindo mão, para de repente caber dentro dos caprichos, dos parâmetros que o outro tem. Isso não é saudável. Isso é tóxico. Isso é doentio. É preciso ter muito cuidado nesse aspecto. Como combater isso? Você deve estar se perguntando: tem algum antídoto, alguma vacina que eu possa tomar que me deixaria imune a construir uma relação de dependência emocional doentia com a outra pessoa? Esse texto é um texto maravilhoso que nos traz alguns ensinamentos nessa direção. E eu quero dar a você alguns conselhos à luz da palavra de Deus. Se você colocar esses conselhos em prática, eles vão te ajudar a construir uma relação
saudável. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de te dar é o seguinte: faça de Deus a sua principal fonte de segurança. E essa verdade, ela está expressa aqui, em Jeremias 17. Mas não no verso 5, agora no verso 7. O verso 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vejam vocês que esse texto aqui é um texto que ele traz consigo um contraste. No verso 5 nós temos a maldição, no verso 7 nós temos a bênção. O homem que confia no homem acaba seguindo um caminho de destruição, de maldição. Mas o homem que passa a depositar em Deus a sua confiança, esse homem percorre um caminho de bênção. O que esse texto, portanto, está nos dizendo é que nós precisamos fazer de Deus a nossa principal fonte de segurança. A nossa segurança não está nesse relacionamento. A nossa segurança não está no nosso patrimônio, no nosso emprego, por melhor que ele seja, nos nossos recursos. Não. A nossa segurança está em Deus. E é no Senhor que nós precisamos construir e firmar os nossos passos. Então, o antídoto, a vacina contra uma relação de dependência emocional doentia, é nós passarmos a confiar em quem é digno de absoluta confiança. E esse alguém é Deus. Faça dele a sua principal fonte de confiança. Bom, o segundo antídoto que eu quero compartilhar com vocês à luz desse texto é o seguinte: ame, mas não transforme o outro num ídolo. Quando nós construímos uma relação de dependência emocional doentia, essa relação é uma relação idolátrica. E veja, a idolatria, ela não acontece apenas quando alguém se curva diante de uma imagem. Ela acontece sempre que atribuímos a alguém um lugar que pertence exclusivamente a Deus. Então o amor, ele deve ser vivido, ele deve ser celebrado. Mas a gente não pode transformar o outro num ídolo. O outro não é o salvador da sua vida. O outro não pode ocupar um lugar de Deus na sua vida. Portanto, destrone do seu coração todos os altares que você erigiu, todos os altares que você levantou. Deixe que apenas Deus se assente no trono do seu coração, para que Ele governe a sua vida, para que Ele governe o seu casamento. Ame o seu cônjuge apaixonadamente, mas não transforme ele num ídolo. Não faça dele um Deus. Nós chegamos ao fim de mais um devocional para casais. E eu sei que hoje a gente tratou um tema tão sensível, tão difícil. E quem sabe você está aí do outro lado, fazendo um diagnóstico da sua própria vida e percebendo que é necessário destronar ídolos de coração. Então eu quero concluir esse devocional fazendo aquilo que a gente sempre faz aqui. Eu quero te convidar a orar e a suplicar a Deus graça. Graça para que essa relação, se hoje ela é uma relação de dependência emocional, uma relação tóxica, doentia, para que Deus traga cura sobre essa relação. Ou para que Deus te conceda a graça de efetivamente destronar, derrubar esses altares que estão no seu coração. Vamos orar? Pai bendito e santo, eu quero te dar graças por esse momento tão precioso, por essa porção bendita da tua palavra que nos traz verdades tão importantes. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a destronar os ídolos que erigimos no nosso próprio coração.
quando transformamos o outro num ídolo, quando transformamos o outro num Deus. Que o Senhor, ó Deus, ocupe o lugar central da nossa vida. Que o Senhor reine e governe o nosso coração. Abençoa as nossas vidas. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até o nosso próximo devocional para casais.